Sobre o conteúdo de ortografia, essa vai ser a nossa primeira aula, aula 6 do módulo, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeiro vamos pegar aqui as expressões mal com U e mal com L, tá? Vamos explicar primeiro aqui a parte de mal com L. Mal com L, na maioria dos casos, é um advérbio, tá? Na maioria dos casos, trata-se de um advérbio, tá? Tendo sentido contrário ao sentido da palavra bem. Então, né, a pessoa está bem, você está bem. Então, vamos lá. Aqui ele já traz, né, o contrário de bem. E aqui ele traz um substantivo, quando é o substantivo ele nomeia. Então, o mal que a televisão me fez. Tá? Então, ele está é um substantivo. Nesse caso, ele não é um advérbio. Na maioria dos casos, ele pode ser um advérbio. Aqui ele está classificado nesse exemplo como substantivo. Então, o mal que a televisão me fez. Só que esse mal, ele está ao contrário de bem. Ele fez um mal à pessoa. A pessoa provável que, por conta da televisão, deixou de fazer uma outra coisa, perdeu muito tempo com aquilo, que muitas das vezes não teve um objetivo tão claro para ela, não transformou. Então, assim, o mal que a televisão me fez. Então, ela poderia ter feito o bem, mas nesse caso ela fez o mal, tá? Então, tá claro que a palavra aí, nesse caso, na oração, ela se classifica como um substantivo, porém, ele traz esse sentido contrário de bem. Então, por isso é escrito com L no final. Tá? Então, já aqui, como advérbio, nós temos um outro exemplo. Dormir mal a semana toda. Então, ele poderia ter dormido bem, ele poderia ter dormido de forma confortável, ele poderia ter dormido o tempo necessário, um sono adequado, um sono tranquilo, mas não, ele dormiu mal, ou porque ele não dormiu de forma confortável, ou por qualquer motivo. Então, aqui é o contrário de bem, por esse motivo é escrito com L. Tá? Então, ele pode estar bem, como ele pode estar mal. Aqui temos até uma figurinha bem exemplificativa para isso. Já a palavra mal com U, ele é um adjetivo, ou seja, ele qualifica aquela condição. Então, por exemplo, ele é um mau aluno. Ele não poderia ser um bem aluno. Um aluno, né? Ele é um mau aluno, porque ele poderia ser um bom aluno. Então, ele está dando uma qualidade, ele é um adjetivo nesse caso, tá? Então, por esse motivo, ele é escrito com U. A figurinha aqui para trazer a ideia de mal, de uma pessoa ruim que fez algo contra alguma outra pessoa, a agrediu com palavras ou fisicamente. Essa pessoa é uma pessoa mal. Então, por esse motivo, ele poderia ser uma pessoa boa, mas ele é mal. Então, esse mal é escrito com U. Então, lembre disso. O contrário de bem, se aquele mal estiver encaixado na frase com a função do significado contrário de bem, ele é escrito com L no final. Se ele for ao contrário de bom, ele é escrito com U no final, tá? Então, aqui explicando para você. No outro caso aqui, das palavras viagem com G e viagem com J, tá? O viagem com G tá bem claro, tá? O viagem com G aqui, ó, é um substantivo, ele nomeia. Então, a viagem que farão. Então, é a viagem, tá? Então, boa viagem, aquela viagem, faremos aquela viagem. Então, esse viagem aqui é com G, ok? Agora, quando ele estiver como um verbo, como uma ação que pode inclusive ser conjugado, aí ele será escrito com J, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, até na figurinha que eu coloquei aqui, ó, para vocês. Partiu viajar, viajar, o ato de viajar, o verbo, tá? Então é J. Que eles viajem bem, então viajem, que eles façam, que eles viajem bem, então é o verbo, eles estão executando a ação. Então, quando verbo, quando ação, o viagem é com J, tá? Agora, quando substantivo, quando ele está nomeando, boa viagem, tá? A viagem que farão, então, aí será com G, ok? Vamos ao outro exemplo aqui do senão e senão, junto ou separado. Aqui, nesse caso, do senão separado, ele pode, ó, o se ser uma conjunção condicional, uma conjunção condicional, e o não ser um advérbio de negação.
Então vamos lá. Vou colocar uma frase aqui. Vamos lá, exemplo aqui, ó. Vou estudar para aquele concurso. Ponto. Se não der certo, estudarei para o outro. Então, esse se está exercendo a função de conjunção condicional, tá? Ele está dando um valor de caso, tá? Caso isso não der certo, ele fará uma outra coisa. Caso isso não der certo, acontecerá uma outra algo, tá? E aqui, o não é um advérbio de negação. Então, se e não aqui, eles desempenham ambos papéis distintos para dar à frase a ideia de caso não dê certo, alguma outra coisa vai acontecer. Então, vou estudar para aquele concurso, se não der certo, estudarei para outro. Assim como na outra frase aqui, que nós temos no nosso mapa. Se não fosse meus amigos, não seria quem eu sou. Se não fossem meus amigos, não seria quem eu sou. Então, aqui o sim, mesma coisa, conjunção condicional e o não, advérbio de negação. Tá? Então, nesse caso, quando o se exerce essa função de conjunção condicional com o não, advérbio de negação, eles são escritos de forma separada. Tá? Gerando essa ideia de condição. Caso não dê certo, tá? Se não isso, se não assim, aquilo. Tá bom? Vamos para um outro caso aqui. O se não, ele também é usado quando há uma elipse, que é uma omissão de algum verbo na segunda oração. Vamos usar o exemplo aqui, ó. Lute. Se não, está perdido. Qual que é o verbo que ele está omitindo aqui na oração? Na segunda oração, qual o verbo que ele está omitindo? Lute. Lute, se não lutar, está perdido. Lute, se não, está perdido. Então, esse se não aqui será também separado. Ok? Há um caso em particular também que pode ser escrito a palavra senão, que deve ser escrito, aliás, a palavra senão separado. Quando se puder ser substituído por quê. Tá? Então, aqui a nossa segundo exemplo aqui, ó. Perguntei aos alunos se não gostariam de estudar. Perguntei aos alunos por que não gostariam de estudar. Percebe-se que o sentido da frase se mantém? Então, nesse caso, o se não também pode ser escrito separado. Porque aqui ele vai fazer parte de uma oração subordinada adverbial causal. Então, se, podendo ser substituído por porque, mantendo o sentido da frase, como nesse segundo exemplo do nosso mapa, nós temos aí o senão escrito separado. Vamos ao senão escrito junto. Ora, o senão escrito junto, ele tem o sentido do contrário, né? Aqui, uma conjunção condicional. Condicional do contrário. Do contrário. Certo? Vou colocar aqui uma frase, um exemplo.
Arrume rápido, senão irá se atrasar. Então, do contrário, irá se atrasar. Faça isso. Do contrário, aquilo outro irá acontecer. Tá? Esse é um dos casos em que o senão deverá ser escrito junto. Existe também um outro caso, quando o senão for conjunção adversativa. E quando ele é conjunção adversativa? Aqui nós temos do contrário como equivalente. E aqui nós temos mas, sim. Nós temos mas, também. Nós temos a não ser, com a ideia de mas também. O mas também, nesse caso, ele exerce a função de conjunção aditiva. Aditiva. Não só trabalho, senão estudo para concursos, mas também estudo para concurso. Mas também exerce uma função conjunção aditiva. Conjunção alternativa. Ou, vou te dar um exemplo. Passou em 4 concursos, senão 5. Passou em 4 concursos, ou se não, passou em 5. Alternativa. Então, ele passou em 4, ou se não em 5, ele não tem certeza. Mas ele está alternando, né? Então, nesses casos, o senão, ele será escrito junto. Tá? Na maioria das vezes, poder ser substituído por caso contrário, do contrário, de outro modo, a não ser, mas sim. Então é isso, vamos para a próxima aula.